Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 15 a 26. Depois desses dias, tendo-nos preparado, começamos a subir para Jerusalém. Acompanharam-nos alguns dos discípulos de Cesareia e nos levaram à casa de certo Mnasson, de Chipre, antigo discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Ao chegarmos a Jerusalém, receberam-nos os irmãos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Depois de havê-los saudado, começou a expor minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eles, ouvindo-o, glorificavam a Deus. Mas depois disseram-lhe: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que abraçaram a fé, e todos são zelosos da lei. Ora, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Que fazer? Certamente há de aglomerar-se a multidão ao saberem que chegaste. Faze, pois, o que vamos te dizer. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles e encarrega-te das despesas para que possam mandar cortar os cabelos. Assim, todos saberão que nada existe do que se propala a teu respeito, mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhes escrevemos sobre nossas decisões, que se absteçam das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Paulo então levou os homens consigo. No dia seguinte purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, deveria ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Unidade e obediência. Esse encontro de Paulo com a igreja de Jerusalém, mais propriamente com Tiago, que é o bispo dessa igreja, de Jerusalém, entre os apóstolos é o encarregado dos judeus que estão lá. É um encontro muito bonito, muito bom, mas mostra mais uma vez para Paulo que a igreja é grande, é ampla. E não que Paulo não soubesse disso. Quem sou eu para dizer que Paulo não sabia, né? Mas não dá para ser tudo de um jeito só. Só porque ali, naquele canto, Deus está fazendo maravilhas entre os gentios. Mas aquele povo é um povo muito diferente dos judeus. Até hoje, para a gente conseguir entender, né?
A gente teria que estar dentro da cultura judaica para entender muito bem eles. Nós somos cristãos aqui no Brasil, da origem da evangelização de Paulo. Nós não carregamos nas nossas vidas nenhuma das práticas antigas judaicas. E não só pelo tempo que passou de lá para cá, não tem nada a ver com o tempo, porque os judeus de hoje continuam observando a lei. Tem quem não faça? Tem, assim como tem cristão que não faz também. Tem cristão também que não observa nada, só tem o nome. Também tem entre os judeus. Mas eu estou falando daqueles que são fiéis. E os que são fiéis são fiéis. Né? E aqui, o que Tiago está dizendo para Paulo? Está dizendo que, olha, você sabe que aqui tem milhares de judeus, a maioria que está aqui, abraçou a fé, mas não abandonou a lei, ou seja, não fala mal da lei, continua indo nas sinagogas, crê que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e agora existe um caminho, né? Que não falava igreja assim, né? Mas é um caminho, existe essa igreja aqui que é a igreja dele. E a esperança continua sendo de que todo Israel, em primeiro lugar, vai ser salvo. Porque, em primeiro lugar, Jesus deu a vida pelo povo de Israel. Então, o que eles escutam falar a seu respeito é que você fala para os judeus que moram lá fora, e já tem um problema aí, né? Os judeus que moram longe já são um pouco separados dos judeus que moram aqui. Para completar, você ainda tem sobre você a acusação de que você ensina que não se deve circuncidar. E que tem que abandonar Moisés. Então, para isso não acontecer, para ninguém aglomerar em cima de você, porque é o que vai acontecer, e nem precisa ser os judeus, os próprios cristãos, né, os próprios convertidos, os próprios irmãos na fé de origem judaica vão fazer isso com relação a você. Mas se você for lá com esses homens aqui que têm um voto a cumprir, uma promessa, e fizer um voto com eles, e assumir a despesa deles, inclusive, eles vão ver que você abraça a lei e que não tem problema nenhum com isso. E aí, aqui entra a obediência de Paulo. Por quê? Não é que Paulo estivesse sendo falso ali, nem Tiago pedindo isso, não. Todo mundo sabia que Paulo observava a lei, que Paulo ia na sinagoga, que Paulo era fariseu, filho de fariseus. Mas, como está aqui no final, e é importante isso aqui, Tiago deixa claro no finalzinho que já foi prescrito aquilo que é para os gentios que abraçaram a fé. Uma coisa é aquilo que o judeu que abraça a fé vai continuar vivendo. A outra é aquilo que o gentio que abraça a fé deve viver. Hoje, para a gente, talvez seja muito simples olhar para essa realidade aqui e falar, não, poxa, não era só isso. Mas não era só isso, não. Era algo complicado demais. Se mudar uma tradição dentro da sua casa, da sua família, é difícil. Porque o pai que sempre fez, depois passou para o filho, depois passou para o neto, e agora o bisneto cisma e fala assim, não, vai ser assim não, vamos fazer diferente que é melhor. Isso não espanta? Pega uma família de tradição aí, né? Por exemplo, imigrantes que vêm para o Brasil e aí começam a perder as particularidades das suas raízes, da sua cultura europeia ou asiática, no caso aqui de italianos, de holandeses, de alemães, japoneses. Tanto isso é complicado que a gente tem no Brasil muitos bairros, vilas, cidades quase que inteiras com imigrantes. E essas cidades são realmente muito diferentes. Você entra na cidade e fala assim, mas que arquitetura é essa que é tão diferente? E a gente percebe que ali tem pessoas daquela cultura. Se isso acontece hoje aqui no Brasil, depois de tanto tempo, no pleno século XXI, você imagina lá em Jerusalém, no tempo de Jesus,
um pinguinho de mudança na lei que fosse, ou uma ventilada de opinião contrária. O problema é que isso não acarretava. E não era porque as pessoas não acreditavam em Jesus, não. Era simplesmente porque a revelação a respeito do que Deus queria para a igreja estava acontecendo, estava em curso. Parte disso era muito importante que se continuasse, sim, ligados àquilo que era o judaísmo. Sobretudo na parte litúrgica, que nós vemos que foi tudo herança. O próprio Jesus usou uma liturgia muito próxima, muito judaica, para que fundasse a Eucaristia, a Santa Missa, a fração do pão, como era chamada antigamente. Então, a gente não deve pensar que isso era uma coisa fácil. Foi sim muito necessário para a igreja toda que Paulo fizesse aquilo que Tiago pediu para que ele fizesse. Melhor dizendo, mandou fazer, né? Porque tinha também autoridade ali quase de que como um papa. Não era o papa é Pedro. Mas a autoridade daquela igreja particular estava nas mãos de Tiago, então Tiago diz, olha, faça isso que vai ficar tudo bem. Eles não vão ficar olhando para você de forma negativa, isso não vai gerar uma confusão na igreja. E nem para você. Bom, pelo menos essa era a expectativa. O testemunho foi dado, o testemunho de unidade e o testemunho de obediência. Paulo fez. Mas da parte dos judeus, os não cristãos, continuou a perseguição, como Ágabo, o profeta que tinha ido ao encontro de Paulo, assim profetizou. Vamos anotar no nosso diário. Temos esta ordem de Deus, versículos de 23 a 25, né? Faze, pois, o que te vamos dizer. Uma ordem direta. E, você fala assim, não, mas não é ordem de Deus. Mas, olha, a igreja tem autoridade, porque Deus deu autoridade à igreja para direcionar o seu povo, em nome de Deus. Então, essa ordem aqui é para ser obedecida. E graças a Deus, Paulo não foi rebelde, nem recalcitrante. Ele obedeceu à igreja e manteve a unidade. Também anote no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como colocar em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra as informações que você precisa para começar do início, lá na primeira carta de São João. Vamos com coragem e perseverança todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.